Você não chegou até aqui por acaso. O que te trouxe a esta oração foi um chamado direto dos céus. Algo maior te impulsionou. E esse algo é o desejo profundo de uma transformação, de um socorro, de uma mudança urgente na sua vida financeira, espiritual e emocional. Efatá, abre-te. Uma palavra que tem origem divina. Um comando direto dos céus. Uma chave espiritual que, quando declarada com fé, abre portas trancadas há anos. Portas de prosperidade, de cura, de libertação. E hoje, esse Efatá se une ao poder do Salmo 23 e à força invencível de São Miguel Arcanjo para agir na sua vida. O Salmo 23 não é apenas um texto bíblico. Ele é um verdadeiro roteiro de sobrevivência espiritual. É um manual divino para tempos de escassez, de dor, de desespero. É como se cada versículo carregasse uma chave, uma porta, um respiro no meio da tormenta. Quando o mundo parece ruir ao nosso redor, o Salmo 23 nos lembra de que há um Deus que nos guia, que nos sustenta, que prepara algo grandioso mesmo quando tudo parece perdido. É o Salmo da proteção sobrenatural, da abundância prometida, da paz em meio ao caos mais profundo. É o lembrete constante de que, mesmo quando tudo ao nosso redor parece ruir, há um pastor celestial que nunca nos abandona. Quando atravessamos os vales mais sombrios da vida, os vales das dívidas, da humilhação, das perdas, do cansaço emocional, o Salmo 23 ecoa como um sussurro de esperança que reacende a chama da fé dentro do nosso peito. É nesse salmo que Deus, com voz firme e amorosa, declara: nada te faltará. E não se trata de uma frase bonita. É uma garantia divina. É como se o próprio céu estivesse assinando um compromisso com você, afirmando que, mesmo quando os inimigos se levantam, quando as críticas se multiplicam, quando os olhares duvidosos esperam pela sua queda, Ele já está preparando uma mesa. E essa mesa não é uma mesa qualquer. É uma mesa celestial, colocada no centro do campo de batalha, diante de todos os que zombaram da sua fé, diante de quem duvidou da sua força, diante de quem tentou te parar. Essa mesa é a resposta que o céu envia para calar toda sentença contrária. É o símbolo da sua virada. É o lugar onde Deus te honra publicamente. E é essa promessa que começa a se cumprir a partir de agora. Porque o Salmo 23 é muito mais que um texto. É uma realidade que será ativada na sua vida, se você crer e permanecer até o fim desta oração. Persevere, porque a mesa está sendo posta, e o teu nome já está reservado nela. E essa mesa não é qualquer mesa. Não é uma mesa simbólica. Não é uma promessa distante. É uma mesa de honra, sim, mas é também uma mesa de reparação. É o lugar onde Deus decide te levantar diante de todos que um dia torceram contra você. É a mesa da justiça celestial, onde cada lágrima que você derramou em silêncio se transforma em honra pública. É uma mesa de abundância, farta, transbordante, onde nada falta e tudo floresce. É a mesa de vitória que Deus prepara no centro do campo de batalha, diante dos seus adversários. Aqueles que duvidaram de você, aqueles que zombaram da sua fé, que riram do seu sonho, que desacreditaram do seu potencial. Aqueles que julgaram sua caminhada, sem saber das guerras que você enfrentava em silêncio. Essa mesa não é vingança, é justiça. É Deus dizendo: aqui está o meu filho, aqui está a minha filha, e eu honro quem me hoja. Essa mesa é a resposta do céu. É o socorro divino que chega na hora certa. É a colheita daqueles que semearam com lágrimas, mas perseveraram com fé. É a reviravolta de Deus. É o momento em que o invisível se torna visível, e tudo aquilo que você acreditava apenas com os olhos da fé começa a se materializar diante dos seus olhos. E não será algo pequeno, discreto ou tímido. Quando Deus prepara essa mesa, Ele prepara com abundância, com autoridade, com glória, e todos verão. Porque essa mesa é o testemunho vivo da manifestação da justiça divina. É o ponto de virada. É o antes e depois que marca a sua história com a digital de Deus. E você está prestes a se sentar nela. Permaneça,
porque o banquete já está sendo servido. Esse salmo é uma declaração viva de que não importa a escuridão que te rodeia, mesmo que você esteja cercado por problemas, por dívidas, por portas fechadas, por noites mal dormidas ou por pensamentos de desistência, há um caminho seguro. Um caminho que não depende da lógica humana, mas da promessa divina. Há refrigério para a sua alma cansada. Há descanso para a sua mente agitada. Há renovo para o seu espírito abatido. E, acima de tudo, a provisão dos céus que chega quando tudo parece escasso na terra. O Salmo 23 é como uma âncora firme e indestrutível no meio das tempestades da vida. Ele nos resgata da correnteza do medo, da dúvida, da desesperança. Ele nos puxa com suavidade, mas com firmeza, de volta para o centro da fé, para o lugar onde o nosso coração lembra que não estamos sozinhos, que nunca estivemos sozinhos. É um lembrete divino de que existe um pastor celestial atento a cada passo que damos, sensível a cada lágrima que derramamos e firme em cada direção que nos aponta. Ele não nos guia por atalhos perigosos, mas por caminhos de honra. Ele não nos oferece migalhas, mas banquetes. Não nos dá apenas consolo, ele nos dá destino, paz verdadeira e abundância. E quando esse salmo sagrado se une ao poder da palavra Efatá, o hábito espiritual pronunciado pelo próprio Jesus, algo grandioso começa a acontecer. É como se as comportas do céu fossem destravadas. É como se as engrenagens espirituais que estavam paradas começassem a girar com força. O impossível, antes inalcançável, começa a ceder. As promessas que pareciam distantes começam a se aproximar. O milagre que parecia demorado começa a acelerar. Efatá, unido ao Salmo 23, não é apenas uma oração. É um decreto celestial. É como se o céu estivesse assinando um manifesto de libertação, rompendo com toda a cadeia invisível que há tanto tempo vinha te aprisionando. É mais do que palavras, é uma ativação direta da promessa divina sobre a sua vida. É como se Deus estivesse proclamando, com autoridade incontestável, agora, tudo começa a se abrir. É uma declaração de guerra contra a escassez, contra a estagnação, contra todo o medo que paralisava sua caminhada. É uma reação espiritual em cadeia. Uma explosão de luz em meio às trevas mais densas que te cercavam. Luz que invade as áreas da sua vida onde antes havia apenas dor, dúvida, desânimo. Luz que clareia os caminhos onde seus olhos só enxergavam becos sem saída. Quando essa combinação sagrada, Efatá e Salmo 23, é pronunciada com fé, ela se torna como um terremoto espiritual. Ela abala os alicerces daquilo que te oprimia, despedaça muros antigos e revela saídas onde antes havia abismos. As portas começam a render. As fechaduras começam a se romper. O que era selado, se abre. O que era impossível, se aproxima. E os olhos da fé passam a enxergar claramente. Há caminhos, há direção, há esperança. Onde antes só havia paredes, agora existem portais. Onde antes havia buracos de fracasso, surgem trilhas de avanço. Onde só existia vazio, o céu começa a derramar provisão abundante. E tudo isso começa com um ato simples, porém poderoso: permanecer. Permanecer em oração. Permanecer em fé. Permanecer acreditando, mesmo quando o natural ainda não mostra nada. Porque o sobrenatural já começou a agir em sua vida agora mesmo. Esse é o poder de quem crê. Esse é o segredo que está sendo liberado sobre a sua vida neste momento. Se você sente isso dentro de você, continue. Permaneça. Porque o céu está respondendo à sua fé agora mesmo. Os céus se movem. As nuvens pesadas começam a se dissipar. As águas tranquilas se tornam realidade. Os pastos verdejantes, que antes pareciam um sonho distante, florescem diante de você. O que antes era só promessa, se torna realidade palpável. E a presença de Deus, que às vezes parecia distante, fria, silenciosa, agora se manifesta com força, com calor, com intensidade. Você sente, você percebe, você sabe, Deus está aqui. Ele está agindo.
Ele está restaurando tudo. Então não olhe para o Salmo 23 como um simples texto lido em momentos difíceis. Veja-o como um decreto divino sobre a sua vida. Um decreto que começa agora, que se ativa nesta oração, que se confirma com a sua fé. E talvez você esteja exatamente neste vale agora. O vale escuro e silencioso das dívidas, do desemprego, da escassez, do desânimo. Talvez você esteja com o coração apertado, sentindo-se sufocado, como se estivesse tentando respirar debaixo d'água. Você carrega um peso nos ombros que ninguém vê, um cansaço que vai além do corpo. É um desgaste da alma. E apesar de toda a sua luta, apesar de tanto esforço, dedicação e noites mal dormidas, a vida parece emperrada. Você corre atrás, trabalha, se doa, faz tudo o que pode, e mesmo assim, os resultados não aparecem. Parece que tudo dá certo para os outros, mas para você não. É como se existisse um muro invisível entre você e a vitória. Como se uma força silenciosa puxasse você para trás, sempre que tenta avançar. Como se algo estivesse trancando suas oportunidades, travando sua prosperidade, sabotando seus sonhos. E você olha para o futuro e sente aquele nó na garganta. Uma angústia profunda. Um medo que paralisa. Uma voz interna que sussurra. Será que um dia isso vai mudar? Será que eu vou conseguir sair dessa? Talvez você nem consiga mais sonhar como antes. Talvez você já tenha até parado de orar como fazia. Mas agora, escute com atenção. Não é tarde demais. Não é o fim. Este é o momento da virada. Você não está ouvindo esta oração por acaso. Hoje, neste exato instante, os céus se movem a seu favor. Porque é aquilo que te trouxe até aqui. Mesmo que você ache que foi só curiosidade ou desespero, foi o Espírito Santo te guiando. Você foi chamado para ouvir esta palavra. Você foi escolhido para receber esta chave. Porque hoje, o Efatá será decretado sobre a sua vida. E quando Deus diz abre-te, não há inferno que resista, não há maldição que permaneça, não há bloqueio que suporte. O impossível começa a se dobrar. E a sua realidade começa a mudar diante dos seus olhos. Se você se identifica com isso, saiba, esta é a sua hora. Este é o seu momento. Porque hoje o Efatá será proclamado sobre você. E junto a ele, as promessas do Salmo 23 e o auxílio celestial de São Miguel Arcanjo. Não apenas para te aliviar, mas para romper com tudo o que te prendia. Para restaurar sua dignidade, sua paz, seu futuro. Permaneça comigo até o fim. Não interrompa. Não pause. Cada segundo desta oração carrega uma unção, uma palavra direcionada, uma chave espiritual. São Miguel Arcanjo, o guerreiro invencível designado por Deus, está agora entrando em batalha por você. Ele é aquele que não conhece derrota, que enfrenta potestades, forças malignas, maldições espirituais e todos os laços de ruína que tentam impedir a sua vitória. Neste exato instante, ele empunha a espada da justiça divina e se coloca entre você e todo o mal que se levantou contra sua vida. Ele vai à frente, abrindo caminhos onde antes só havia muros. Ele pisa sobre a miséria, sobre o medo, sobre o desânimo. Ele age com autoridade celestial. E hoje, pela sua fé, pela sua decisão de permanecer aqui até este ponto, ele declara sobre a sua vida: Efatá, abre-te. Abre-te para a prosperidade. Abre-te para o novo ciclo. Abre-te para o milagre. Abre-te para aquilo que Deus já preparou para você antes mesmo de você nascer. Quando São Miguel declara, o mundo espiritual responde. Os bloqueios caem. As trancas se quebram. As portas começam a se abrir diante de você. E se você crê nisso, se você sente que essa palavra falou com você, eu te convido agora, com ousadia espiritual, a se inscrever neste canal. Se você tem fé, se você crê em milagres, se você sente que essa oração é um divisor de águas, clique em inscrever-se agora mesmo. Ative o sininho, não por obrigação, mas como um ato de fé. Como quem diz ao céu: eu estou pronto, eu estou firme,
Eu escolhi permanecer conectado com aquilo que me aproxima de Deus. Porque aqui, cada oração é uma semente de transformação. E se você chegou até aqui, é porque Deus já começou algo grande. Então inscreva-se. Marque a opção todas. Não perca mais nenhuma palavra que o céu quiser liberar sobre sua vida. Porque o milagre já começou. E você faz parte disso. Feche os seus olhos. Inspire profundamente. Sinta o ar entrando em seus pulmões como um sopro de vida. Um renovo vindo diretamente do trono de Deus. Agora visualize uma luz intensa, radiante, dourada, descendo do céu e envolvendo você por completo. Não apenas ao seu redor, mas dentro de você. Essa luz representa a presença viva do Altíssimo e o poder do guerreiro celestial, São Miguel Arcanjo, operando em sua vida neste exato momento. Sinta o alívio invadindo o seu peito como um vento suave depois de uma longa tempestade. Sinta a leveza chegando onde antes havia peso, como se alguém tivesse retirado uma carga enorme que você carregava há anos. Sinta o refrigério tocando suas emoções mais profundas, dissolvendo as feridas antigas, apagando memórias de dor e sofrimento. Essa luz que agora te envolve é mais do que simbólica. Ela é real. Ela é cura. É resposta. É libertação. É o próprio céu se manifestando em você. É como se Deus estivesse te abraçando com ternura, dizendo: filho, filha, eu estou aqui. Eu vi tudo. E agora chegou a hora da sua virada. Enquanto essa luz intensa te envolve, saiba, o mundo espiritual não está parado. Ele está em movimento. Correntes antigas estão sendo quebradas. Trancas pesadas estão sendo despedaçadas. Muralhas que te cercavam estão desmoronando. Portas, antes seladas com cadeados de medo, dúvida e escassez, estão começando a render e a se abrir. E você vai perceber, nos próximos dias, sinais claros de que tudo mudou. O peso espiritual está sendo retirado. A atmosfera está mudando. A energia ao seu redor está sendo purificada. A sua mente está sendo clareada. O seu coração está sendo restaurado. Esse momento não é comum. É santo. É um encontro com o divino. É o toque de São Miguel Arcanjo em ação. Então permaneça. Sinta. Confie. Porque o que está acontecendo agora é só o começo do milagre que vai se manifestar por completo na sua vida. Agora, com o coração cheio de fé, escreva aqui nos comentários: o milagre financeiro de Efatá. As bênçãos do Salmo 23 e a proteção de São Miguel estão sobre a minha vida. Escreva como quem libera uma ordem, como quem decreta algo irreversível, como quem ativa o mover celestial com a força da palavra. Por quê? Sim, quando você escreve com fé, algo poderoso acontece. O céu lê, o céu age, o céu responde. Essa declaração é mais do que um comentário. É uma chave profética. É um testemunho antecipado. Escreva com autoridade. Escreva com intencionalidade. Escreva como quem sabe que já está vivendo o sobrenatural. Essa é a corrente espiritual dos 23 dias. E não estamos falando de uma simples repetição. Isso não é só uma rotina religiosa ou um hábito piedoso. É muito mais do que isso. É um ato de guerra espiritual. É um ciclo de alinhamento com o céu. É um pacto de fé e de renascimento. Durante esses 23 dias, você vai declarar esta oração com autoridade, com intenção, com entrega total. E a cada nova repetição, você estará abrindo mais uma porta, quebrando mais uma corrente, derrubando mais uma muralha. Cada dia representará um passo em direção ao seu milagre. Haverá dias em que você sentirá calafrios, outros em que lágrimas virão sem explicação, e haverá ainda momentos em que você apenas sentirá uma paz silenciosa e poderosa tomando conta de você. Tudo isso faz parte. Tudo isso é sinal de que o mundo espiritual está em movimento, de que São Miguel Arcanjo está trabalhando, de que o Efatá está sendo ativado continuamente, camada por camada, até que tudo esteja liberado. Você verá respostas surgirem de onde não imaginava. Pessoas vão te procurar com propostas que você não esperava.
Portas que estavam trancadas há anos começarão a se abrir. Provisões começarão a chegar, em detalhes pequenos e também em grandes manifestações. A cada dia, algo será transformado. A cada dia, algo será restaurado. A cada dia, você vai sentir que não está apenas repetindo uma oração, mas participando de um propósito sagrado com os céus. E se você estiver disposto a viver isso com fidelidade, então prepare-se, porque o que está vindo será tão grande, tão sobrenatural, que você precisará de estrutura emocional e espiritual para suportar tamanha bênção. Persevere, não desista, não quebre a corrente. Esse é o seu pacto com o céu. E o céu sempre honra quem decide permanecer até o fim. Mesmo que não veja de imediato, continue. Mesmo que sinta cansaço ou dúvida, continue. Porque a perseverança é o que separa aqueles que apenas desejam dos que verdadeiramente vivem o milagre. E essa corrente de 23 dias é a prova da sua fé ativa. É você dizendo ao céu: eu não desisto. Eu confio. Eu estou pronto para receber o sobrenatural. Você não está mais sozinho. As batalhas não são mais suas. São Miguel Arcanjo já se posicionou em seu favor. Ele está lutando por você com a espada da justiça. Ele está marchando à sua frente, derrubando muralhas, rompendo cadeias, desfazendo os planos das trevas. Deus está te conduzindo, não para mais um ciclo de espera, mas para um novo tempo. Tempo de provisão, tempo de honra, tempo de colheita. Você está sendo guiado até as águas tranquilas, como diz o Salmo 23. E essas águas representam paz, clareza, direção e estabilidade. Representam o fim do caos, o fim do desespero, o fim da ansiedade. Deus está preparando a mesa, uma mesa de restauração, de abundância, de recomeço. Uma mesa diante de todos os que duvidaram, diante dos que zombaram, diante dos que disseram que você não conseguiria. São Miguel está lutando. Deus está agindo. Efatá, abre-te. As portas estão se abrindo. O impossível está se dobrando diante da sua fé. E o milagre já começou. Agora, permaneça. Caminhe conosco. Persevere por 23 dias e testemunhe a transformação diante dos seus próprios olhos.